Ele é a carta escrita e você pode ler. Livro do começo, livro de Gênesis, capítulo 3, versículo do 1 ao 7. Para nossa meditação, se você tiver um exemplar sagrado da palavra de Deus, para sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 3, do 1 ao 7, que diz assim: Ora, a serpente era mais astuta do que todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerei de toda a árvore do jardim? E disse a mulher, a serpente: Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comerei dele, mas nem dele tocarei, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrerei, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo bem e o mal. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos seus olhos, a árvore desejável para dar entendimento. Tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus, e cozeram folha de figueira, e fizeram para si aventais. Aqui eu quero falar sobre as 3 tentativas da serpente. A serpente sempre usará as mesmas armas: engano, dúvida e desejo. Como nós sabemos, Deus plantou o homem no jardim que ele mesmo fez. Deus fez um jardim para o homem e colocou o homem no jardim. Se chama assim Jardim do Éden, mas o nome é somente o jardim. O homem vivia na sua iguaria, tinha tudo, não lhe faltava nada. Diz a Bíblia que tudo que Deus fez foi bom. Foi bom. Deus não fez nada ruim. Não, de maneira nenhuma. Tudo que Deus fez foi bom. Deus não fez nada ruim. Só teve uma coisa que se tornou ruim depois que o pecado se deu origem dentro do jardim de Deus. Aleluia. No jardim do Éden, Deus criou um ambiente perfeito para o homem e a mulher. E havia comunhão, pureza, propósito. Mas entre as árvores do rio, para isso, também havia um inimigo astuto, determinado a corromper a criação. A serpente parece como símbolo de engano e de sutileza. Seu objetivo não era apenas levar a Eva a comer do fruto, mas destruir a confiança entre o homem e Deus. Desde então, a tragédia do inimigo não mudou. Ele ainda usa a mesma 3 tentativas. As astúcias do inimigo não mudou, continua a mesma. Ele continua enganando o homem, ele continua colocando dúvida ao homem, e ele continua colocando desejo dentro do homem, e principalmente desejo naquilo que é ilícito, naquilo que não é certo. Aleluia. Quando nós vamos olhar para a Torá, para os 10 mandamentos, tem um lá que diz assim: não cobiçarás
nada do teu próximo, e nem a mulher do teu próximo, nem a casa do teu próximo, nem o gado. Nada do teu próximo. Só aí você vê os desejos ilícitos. A primeira coisa que eu observo aqui é que a primeira tentativa, a dúvida, é assim que Deus disse. O que foi que Deus disse? Deus não disse nada a ela. Deus não falou para ela. Deus falou ao homem. A responsabilidade foi dada ao homem. Quando o homem caiu, Deus não chegou lá chamando a esposa de Adão, Eva. Não. Chegou chamando o homem a responsabilidade. E até hoje a responsabilidade é do homem. A primeira arma da serpente foi a dúvida. Ela se aproxima de Eva com uma pergunta aparentemente inocente, mas carregada de veneno. É assim que Deus disse. A dúvida foi o primeiro passo para o distanciamento espiritual. O inimigo não começa enganando a Deus, ele começa a questionar a clareza da palavra. A dúvida corrói a confiança, cria brecha, abre espaço para o engano. Quando Eva começou a dialogar com a serpente, ela já entra em um terreno perigoso. A fé nasce da certeza na voz de Deus, mas o pecado começa quando damos ouvido às vozes alternativas. O inimigo sabe que se conseguir enfraquecer a convicção da fé, pode dominar o coração. E aí, quando a gente está evangelizando, mas agora a gente está aqui evangelizando através do TikTok. As pessoas têm dúvida. Quer ver uma dúvida que as pessoas têm? Quando morrer, para onde você vai? Umas dizem assim, eu vou para um inferno. Que já tem gente aí já. Tem um vídeo na rede social, tem esse vídeo de cantores, de atrizes, de atores, que diz que preferem ir para um inferno porque lá eles querem fazer um churrasco, porque lá tem fogo. Aí eles pensam que no inferno eles vão lá dançar e sambar. E eles dizem mais que é melhor do que o céu. Eles nem conhecem o céu, nem conhecem o inferno, mas eles acham que chegando no inferno vai ter cerveja, vai ter churrasco. Tem esse vídeo e até cantor famoso aí falando. E por mais, nós temos também um presidente dizendo que pediram, já fez suas preces dizendo a Deus que desse o lugar dele para outro, que também ele não quer ir para o céu. Pronto, ele, mas eu estou aqui no caminho que é Cristo Jesus, caminho, verdade e vida. Eu passei pela porta, eu quero chegar no céu. Aleluia. Não é por merecimento, não, porque o preço foi pago, a salvação é gratuita, mas Jesus pagou o preço. Aqui a serpente começa a dialogar, e nessa conversa vai, conversa vem, e colocando dúvida e outra expectativa na cabeça da mulher. Ela agora pega do fruto, come, e quando ela come nada acontece, porque a responsabilidade não foi dada a ela, a responsabilidade foi dada para o homem. Mas também o homem, na sua responsabilidade, não comeu enganado, comeu sabendo. Paulo vai dizer isso. Mas olhe como é que a primeira tentativa da serpente é lançar dúvida. E quantas pessoas estão com dúvida? Quantas pessoas estão com as suas incertezas?
não sabe para onde vai quando morrer. Outros dizem que Deus o tenha, que Deus coloque num bom lugar. Se morre alguém que é bonzinho, aí virou anjo, foi para o céu. Mas não é assim. O pecado fez divisão, o pecado fez separação, o pecado distanciou a humanidade de Deus. Mas Deus enviou um presente para toda a humanidade, foi o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha em Cristo Jesus a vida eterna. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia! Se o primeiro Adão fracassou dentro do jardim, o segundo Adão venceu no deserto, dentro dos 40 dias sendo tentado em uma tentação só. Dentro do jardim, Adão caiu, mas o segundo Adão que veio, oh glória, ele entrou no deserto, sendo conduzido pelo Espírito Santo, foi tentado nos 40 dias. Não foi depois dos 40 dias que Jesus foi tentado, não. Jesus foi tentado no primeiro dia, no segundo, no terceiro. Nos 40 dias depois, o inimigo se ausentou de Jesus e voltou a tentar também. E vai dizer, a Bíblia diz em Hebreu, que ele foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. Jesus foi para a cruz como um cordeiro sem mácula, sem mancha, levou sobre si todos os nossos pecados, por causa que o homem, o primeiro Adão, caiu dentro do jardim de Deus. Aleluia! A segunda tentativa é a distorção. E as pessoas gostam de distorcer a palavra de Deus. Não, mas eu acho que a palavra diz assim. Mas eu penso assim. Eu acho não se encaixa para a palavra. Não. O seu achismo não se encaixa na palavra. É a palavra que tem que se encaixar em nós, como ela é, nua e crua. Glória a Jesus. Mas peraí, porque o mundo, né? O senhor sabe, eu tenho que brincar, eu tenho que curtir a minha vida. Vai, filho, vai curtindo, vai brincando. Porque o dia chega, e quando o dia chegar, tomara que você ainda tenha saúde, ainda tenha contentamento, ainda tenha prazer de viver. Porque enquanto está novo, toda vassoura nova vai bem. Mas eu preciso dizer a você uma coisa: depois que os dentes começam a cair por causa da velhice, daqui a pouco os olhos começam a escurecer por causa da velhice, a moquice começa a chegar, as canseiras batem nos ossos do corpo, só quer estar sentado. Aí você vê como você desperdiçou a sua vida. Eu não, a minha vida eu entreguei para Jesus desde os meus 5 anos de idade, e eu prefiro estar num culto ao ar livre, estar na rua, estar dentro do presídio, dentro do hospital, dentro do ônibus, falando de Jesus, do que estar fora, perdido, sem direção. Eu encontrei alguém que disse tudo ao meu respeito. Ele foi Jesus. Aleluia! Aleluia! Segunda alternativa é a distorção. Qual é a distorção? Deus disse para Adão: de toda árvore do jardim comerei livremente, mas dessa aqui, Adão, do conhecimento do bem e do mal, dela tu não come, porque no dia que tu comer tu vai morrer, Adão. Foi Deus que disse, vai morrer. Mas esse morrer espiritualmente. E aí, o que a gente herda agora, depois disso? A morte. Passou para todos os homens. Eu não estava lá em Adão pecando. Adão pecou, mas nós herdamos o pecado de Adão. Quando a gente nasce, a gente já nasce sendo concebido em pecado. E aí, debaixo de uma maldição chamada pecado. Ainda mais uma coisa, destinado, indo para o inferno. Mas tem a graça, tem a misericórdia, tem o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio com essa finalidade para salvar um bando de condenados que não valia nada. Oh glória! Aleluia! O que a gente merecia? Morrer. Depois de plantar a dúvida, a serpente distorce o que Deus disse. Sabe qual foi o problema de Adão?
Porque a gente está estudando na escola bíblica dominical, que está vindo sabe. A escola bíblica é bom por isso. Deus fez Adão para ser homem e não para ser Deus. O problema de Adão e o problema de muitos é querer ser Deus. Acima dele não tem ninguém, só ele. Ele é, ele pode, ele tem, ele faz. Ele é Senhor, ele governa, ele manda. Ele tem autoridade, ele rege a terra, rege os reis, determina, tira, abate. Ainda tem mais uma coisa: eu dou a vida e também a tomo. Só quem tem direito de dar vida e tirar é ele, porque ele é o autor da vida. Glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, glória. Glória a Jesus. A serpente distorce o que Deus disse. Ela contradiz diretamente o mandamento divino. A mentira do inimigo nunca vem completa. Sempre é misturada com a aparência de verdade. A distorção é a forma mais sutil de destruição. Quando Eva escuta, não morrerei, aí pronto, caiu na besteira. Quem puxou o diálogo foi ela. Quem começou a conversar foi ela. Agora Adão estava onde? Que a responsabilidade era dele, cuidar dela. Aí a Bíblia não diz. Não diz. O engano toma forma de segurança. Satanás sugere que Deus estava exagerando, que não haveria consequência. Ainda hoje ele trabalha assim, promete liberdade, mas entrega prisão, oferece prazer, mas produz culpa, promete vida, mas gera morte. E o inimigo não tem poder de criar nada, apenas de corromper o que Deus estabeleceu. Aleluia! Glória a Deus. Por isso que ele não quer ninguém que seja santo. Não. Porque quanto mais puro, quanto mais lavado, quanto mais próximo da palavra, quanto mais as escamas dos olhos vão caindo, quanto os nossos entendimentos são iluminados pela palavra. Ele não quer não, isso aí não. Ele quer que você permaneça. Não, bichinho, é dessa forma mesmo. Vai vivendo a vida. É com 2, 3, 4 mulheres. Vai traindo o marido, vai traindo a esposa, vai traindo o marido vai traindo a esposa. Os filhos vivem a vida do jeito que quer, desregrado, sem agradar a Deus. Vai vivendo. Não tem nada não. E depois, quando se resume, vai todo mundo pro céu, vira anjo. Se fosse assim eu não estaria aqui, meu amigo, viu? Glória. Se fosse assim eu não estaria aqui. Eu estaria do seu lado também, curtindo a vida. Mas que adianta curtir a vida e terminar o resto da vida no inferno? Que adianta? Isso não é liberdade, isso é escravidão. O homem foi feito para dominar. Hoje o homem é dominado pela garrafa, é dominado pelo cigarro, é dominado pelas coisas, pelos vícios da vida. O homem foi feito para dominar. Quando Deus fez o homem, disse: domine sobre os peixes do mar, sobre os animais da terra, sobre as aves do céu. O homem perdeu o domínio quando o pecado entrou, que ele desobedeceu. Aí é dominado. Aleluia. É dominado por um cachorro, é dominado por um papagaio, é dominado por um pinto, é dominado por um pássaro, aí é dominado por um telefone, é dominado pela televisão, é dominado, ele não tem força. Aleluia. Verdade. A terceira tentativa foi o desejo. Aqui, sereis como Deus. A terceira alternativa é a mais perigosa. O apelo ao orgulho. Ó, você se apega ao orgulho. Ao orgulho. A serpente desperta em Eva o desejo de ser igual a Deus e de decidir o que é certo e o que é errado, sem depender do Criador. Esse é o centro de toda a tentação. Substituir Deus pelo eu. Eita. É. Aleluia. Se fosse comigo, Glória a Jesus. eu fazia assim. Eu não agiria assim. É tanto eu.
Mas infelizmente entrou lá no princípio, tomou de conta. O homem querendo ser, a mulher querendo ser Deus. Olha só. O pecado nasce quando o homem quer ocupar o trono que pertence ao Senhor. O desejo de autonomia parece liberdade, mas é escravidão. A serpente mostrou o fruto como algo bom para comer, agradável aos olhos e desejado para dar entendimento. Olha só, ela manipulou o sentido do ego, e Eva, seduzida, tomou do fruto e deu também a Adão. Assim o homem caiu, não porque Deus abandonou, mas porque ele escolheu viver sem Deus. Como é forte. Aleluia. Ainda tem gente que tenta viver sem Deus. Tem muita gente vivendo sem Deus, não sabe nem como é que vive. Essa aqui foi a decisão, a escolha do homem. Pela viração do dia, vinha Deus conversar com o homem. A glória de Deus era a vestimenta do homem. Deus cobriu o homem de glória, foi pouco. Fez um jardim, criou de tudo para ele, colocou ele dentro, mas insatisfeito, inconformável ou inconformado, resolveu dar a voz a alguém que ele ou que ela nem conhecia. Porque aquilo que nós temos demais como bênção de Deus, a gente termina desprezando. Isso aqui é forte, por isso que Deus não abre a torneira para todo mundo assim de uma vez. Porque as bênçãos também de Deus desvia. Salomão se desviou como? Com as bênçãos de Deus. As mulheres induziram Salomão e ele se desviou do caminho do Senhor. Mas é abençoado. Na época, um homem mais sábio da época foi Salomão. Mas mesmo assim deixou ser levado pelo coração das mulheres. Para você ver. E o homem mais forte da Bíblia, Sansão, que também deixou ser levado pela mulher. Agora teve um não, dois. Mas eu vou falar só de um. Foi José. Aleluia. Quando apareceu uma Dalila, quando apareceu outra Eva para frente também de José, José disse não. Aqui não. Eu posso até perder a capa, mas aqui agora é correr. Tem problema não, deixa chamar eu de frouxo. Tem problema não dizer que eu brochei. Tem problema não, mas eu vou correr. Para vencer. E é uma das coisas que Paulo mais fala: fugir da prostituição. Glória, aleluia. Porque se ficar, não existe homem forte. Glória a Jesus. Oh, aleluia. Tenha cuidado com a manipulação, os sentidos do ego. Aí agora o homem escolheu. Aí o que veio agora? As consequências da queda. Logo após o pecado, os olhos de ambos se abriram, mas não para a revelação, mas para a vergonha. Aí agora os nossos olhos abrem da vergonha para cante. Não tem isso. O homem caiu, os olhos foram abertos da revelação para a vergonha. E agora é da vergonha para a revelação, porque veio Cristo Jesus para ser revelado para nós. E como sendo Deus, não teve por usurpação. Aleluia, oh glória. Enquanto o homem queria ser Deus, o Deus se humanizou, se fez homem. Enquanto o homem queria ser Deus, o Deus se humanizou, se encarnou, se fez verbo, se fez homem, se
esvaziou tomando a forma de servo. Eles perceberam a nudez e se esconderam de Deus. A separação espiritual foi imediata. A culpa gerou medo e o medo gerou distanciamento. É por isso eu prego a noite toda aqui, porque a palavra está fluindo. Aleluia. Sério. Aleluia. Glória a Deus. Enquanto a gente vai ministrando, aí o céu vai compartilhando algo. É por isso que você está distante de Deus. Porque o pecado distanciou você. As pessoas têm medo de Deus. Tem gente que teme mais os castigos de Deus do que obedecer. Tem gente que prefere mais ter medo do que entrar no caminho da obediência. Eu vou obedecer, porque se eu obedecer é melhor. Se eu obedecer eu sofro menos. Se eu obedecer eu não tenho consequência. O que vai vir vai ser fruto da minha obediência. Mas quando vive no pecado, plantando somente pecado, plantando pecado, o que vai colher é aquilo que está acontecendo, que eu não vou dizer aonde para não dar ibope. Aí você olha e diz, não, mas não é para ter acontecido. É a lei da semeadura. Plantou, vai colher. Não está gostando do que está colhendo? Mude a semente. Aleluia. A serpente alcançou seu objetivo. Criou agora o que? Um abismo entre o homem e o Criador. Mas mesmo na queda, a voz de Deus ainda se faz ouvir. Aonde estás? Lá vem a voz de Deus dizendo, aonde tu estás? Deitado na cama, escondido no quarto, isolado aí por causa da depressão, da ansiedade. Deus está perguntando, aonde tu estás? Aleluia. Não adianta se esconder de Deus, Ele vê tudo. Às vezes a gente quer fazer as coisas escondendo da esposa, escondendo dos filhos, escondendo do marido, mas não adianta. Os olhos dele é como chama de fogo, Ele vê tudo, Ele esquadrinha o coração, Ele sabe de todas as coisas. Aleluia. A voz de Deus ainda se faz ouvir, onde estás? O amor divino não desiste mesmo quando o homem erra. Veio a queda, veio a separação, mas também veio a promessa da restauração. Agora vem um olho. No mesmo capítulo em que o pecado entra, a graça também é anunciada. Oh glória! No mesmo capítulo que o pecado entra, a graça também é anunciada. Oh glória a Jesus! Deus declara que da semente da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. A vitória final sobre o engano foi selada em Cristo. Na cruz, Jesus venceu as 3 tentações de forma perfeita. Não duvidou da palavra, não se deixou enganar pela mentira, não buscou glória própria. O segundo Adão derrotou o inimigo com a obediência e submissão. Glória. As 3 foi lá no deserto, deixa eu lembrar para você, no capítulo 4 de Mateus, foi lá que ele transportou Jesus para o pináculo e disse, olha, se tu me prostrar aqui e adorar a mim, tudo isso aqui eu te darei. Jesus venceu ele com a palavra. Aí ele olhou, salta-te daqui para baixo, porque diz essa palavra que é ele usando a verdade para distorcer, para matar, para destruir. Não, a verdade, por mais que fira, ela sara. A verdade, por mais que doa, ela trata. A verdade, por mais que ela vai de encontro àquilo que a gente não quer ouvir, mas depois trará saúde para a alma e para os ossos e para o corpo. Glória a Deus. Transforma essas pedras em pães. Eu disse no alto que eu estava com vontade de cantar, eu disse, e eu não vou o relógio não. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. A outra tentação foi o quê? Transforma essas pedras em pães.
Glória a Jesus. Porque ele não chegou com pão, se Jesus já estava com fome. Porque ele nunca vai abrir a boca e dizer: eu sou o pão da vida. Só teve um, foi Jesus. E o que ele tem para oferecer é só pedra. Aí não deixa eu dizer o restante das pedras que ele está oferecendo por aí, não. Eu vou ficar calado dessa daí para não pegar mais pesado. Mas o que ele tem para oferecer é somente pedra. Mas Jesus venceu. Aleluia. Venceu ele com a obediência e submissão. Concluo agora. A história do Éden revela o padrão do inimigo e o propósito de Deus. A serpente ainda tenta enganar, distorcer e despertar os desejos, contrariando a vontade divina. Mas aquele que permanece firme na palavra é guiado pelo Espírito e vence o engano. Se Eva caiu por ouvir a serpente, Jesus venceu por ouvir o Pai. Se Eva caiu ouvindo a serpente, Jesus venceu ouvindo o Pai e se submetendo. Quando ele chega lá no Getsemane, no sofrimento crucial da vida dele, que ele chora, que ele repete a oração por 3 vezes, que depois vem um anjo e serve ali, vem, meu prezado amigo, ele diz: Pai, se possível for, passa de mim este cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus vence, aleluia, com a vontade do Pai nele. Quer vencer o pecado, quer ser mais do que vencedor, quer triunfar, quer vencer, quer que Deus abençoe. Deixa o pecado, vem para Cristo, porque ele quer perdoar os teus pecados e quer te levar para o céu. Jesus quer perdoar os teus pecados e te levar para o céu. Aqui não é a nossa eternidade. A eternidade existe boa. Aonde eu e você ficará na eternidade? Aí cabe você escolher. A decisão se faz enquanto estiver com vida. Venha para Jesus. A porta está aberta. Nós estamos pregando para você o plano da salvação, mostrando para você a Bíblia, a palavra que é verdadeira, nem com arrudei, nem pegando leve, não, é a palavra do Senhor Jesus. Ela nos alerta, nos adverte a permanecer no caminho que é Cristo. Deus abençoe.